boa noite. Boa noite. Retirada de barracos da Cracolândia está no fim. Dezenas de usuários de drogas já ocupam hotéis. Secretário da Segurança afirma que rolezinho não é crime, que a PM agirá se houver quebra da ordem. Enorme buraco no bairro da Liberdade causa transtornos aos moradores e comerciantes da região. Em Caieiras, na Grande São Paulo, forte temporal provoca destruição. Aumenta o número de raios na capital. Só na noite de ontem foram 400. Dom Odilo Scherer, cardeal de São Paulo, é afastado da comissão que monitora o Banco do Vaticano. O Jornal da Gazeta já está no ar. Deve ser concluída ainda hoje a retirada dos barracos nas ruas da Cracolândia, no centro da cidade. 96 pessoas já dormiram a noite passada em hotéis próximos ao local. A prefeitura realiza a operação Braços Abertos, mais uma tentativa de resolver o problema do crack na região. Ó, o chuveiro é quente. Como é que vocês dormiram aqui hoje? Coloquei uma cama do lado da outra. Aí dormiu meu marido e minhas duas cachorrinhas. Pode ver que as duas são organizadas, né? Foi a primeira noite de Patrícia em um quarto desde que ela foi parar nas ruas da Cracolândia há 6 anos. É o primeiro passo de uma difícil jornada. É difícil, mas não é impossível, né? Depende, a gente também. Não é um vício. É uma doença. Entendeu? É uma doença mesmo, que é a pior de todas, porque você tenta, luta, mas é muito difícil. Porque você está longe, ela vem através do sonho, vem através de várias formas, entendeu? É uma luta constante. A prefeitura começou a remoção dos barracos ontem. 96 pessoas já foram acomodadas em hotéis daqui da região. E a expectativa é que o trabalho seja concluído hoje e que amanhã os cadastrados no programa comecem a trabalhar. Ao todo, são 400 vagas. Eles vão cuidar da limpeza de praças da região e vão receber alimentação e mais R$15 por dia por 4 horas de trabalho e mais 2 horas de capacitação. A iniciativa é inédita no Brasil, inspirada em ações bem-sucedidas no Canadá e na Holanda. É mais uma tentativa do poder público de resolver o problema do crack, que é uma realidade em diversas cidades do país. Não dá para tratar do vício sem ela terem condições mínimas de saúde, de higiene, do resgate da dignidade. Isso, o tratamento dessas pessoas necessariamente passa por esse resgate. Aqui em São Paulo, o tratamento de saúde contra a dependência química não é obrigatório. E este é o ponto mais polêmico do projeto entre especialistas. É importante, sim, tentar que essas pessoas se reinsiram na sociedade. É muito importante isso, mas, ao mesmo tempo, é preciso que isso venha de uma forma conjunta com a área de saúde, conjunta com a equipe que vai poder dar suporte para que essa pessoa se recupere. Não adianta nada eu inseri-la no mercado de trabalho se eu não a recuperar da dependência do crack. Na medida em que eles forem incluindo a rotina de trabalho nas suas vidas, eles possam diminuir e largar o vício. Isso não vai ser feito de imediato, nós sabemos, nem temos essa pretensão. Nós estamos resgatando a dignidade para aí sim poder trabalhar o vício com essas pessoas. São várias secretarias envolvidas: saúde, assistência social, segurança urbana. Desta vez, a Polícia Militar acompanhou de longe. A remoção dos barracos nas ruas Dino Bueno e Helvécia foi um acordo entre a prefeitura e os moradores de rua. Por isso, não houve resistência. Índio, como é conhecido aqui, já se despede do cantinho onde passou os últimos meses. Ele aprendeu a pintar com o Zezão, um grafiteiro famoso, mas não conseguiu ainda se livrar do vício do crack. Eu quero acordar, entendeu? Eu quero tudo de volta que eu perdi. Quero ir atrás, sabe o quê? De tudo aquilo que a vida nos tirou, eu quero correr atrás. Pouco a pouco, os caminhões ficam cheios. Madeira, roupas, móveis, agora tudo ficou para trás. Isaac só espera a vez dele de sair da rua. No meio da prefeitura tem um que é o responsável. Quem é esse responsável? É o prefeito. O prefeito? Quero dar os meus parabéns para ele. Porque uma pessoa como nós, muitos que olham para nós, tratam nós como lixo, regulam um copo de água para nós, acham que nós somos uns qualquer aí, ó. Então, eu quero dar os meus parabéns para ele, porque eu acho assim, ninguém faz o que ele fez. Mudança de cenário na Cracolândia. Falta pouco para a remoção completa dos barracos. A expectativa da prefeitura é que suba para 200 o número de pessoas que passem a noite em hotéis da região. A repórter Sabrina Pires acompanha os trabalhos. Sabrina?
Gabriel, o cenário aqui na Cracolândia mudou bastante. Essa aqui é a rua Dino Bueno. Ontem estava repleta de barracos e olha só, hoje, mais nenhum barraco. O pessoal da prefeitura está fazendo a limpeza, tem aqui o caminhão da prefeitura recolhendo todo o lixo que ficou e realmente o cenário mudou bastante. Mas o que a gente percebe por aqui é que o trabalho continua, não terminou a previsão da prefeitura inicialmente. É que ele terminaria hoje, mas a gente vê aqui da continuação da rua Dino Bueno é que ainda tem muitos barracos a serem retirados. Mas a prefeitura disse que isso é normal, já que é um trabalho de convencimento, então é de fato um trabalho mais lento, até que as pessoas se convençam de retirar os seus pertences de dentro desses barracos e de vez acabar com essa favelinha que foi construída aqui nos últimos 3 meses, em especial nesse terreno que ficava a rodoviária central, a antiga rodoviária central. Esse aqui é um dos hotéis onde as pessoas que estavam nesses barracos estão sendo encaminhadas. São 300 cadastrados e a prefeitura estima que 200 pessoas já passem essa noite num local já com cama quentinha, com banheiro. As famílias vão ficar agrupadas e os solteiros devem ficar no máximo em 4 pessoas em cada quarto. Esse trabalho continua. Agora ainda alguns agentes da saúde e assistentes sociais também por aqui, mas a derrubada de barracos terminou por hoje, deve continuar amanhã e a presença da polícia deve continuar aqui, mas segundo a prefeitura, apenas para dar uma retaguarda. Mas de fato o cenário é completamente outro. Estela. Obrigada, Sabrina, pelas suas informações. E a violência no Maranhão. No interior do estado, houve protesto contra a construção de um presídio na cidade. Os moradores de Riachão temem o aumento da violência. O projeto está na Câmara dos Vereadores. No complexo de Pedrinhas, em São Luís, cerca de 100 detentos estão em greve de fome desde segunda-feira. O motivo seria a presença da PM desde o dia 27 de dezembro e as revistas nos pavilhões. De acordo com a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, a polícia fica no presídio até a situação ser normalizada. A prioridade da Secretaria é realocar os presos que não são membros de facções em alas separadas. Na manhã de hoje, uma das vítimas dos ataques a ônibus recebeu alta. A menina Lohane Beatriz dos Santos, de 1 ano e 5 meses, teve 20% do corpo queimado. Ela era irmã de Ana Clara Santos Souza, de 6 anos, que morreu na semana passada. 9 casas permanecem interditadas 20 dias após um terreno ceder e formar uma enorme cratera em uma rua no bairro da Liberdade, na região central de São Paulo. O buraco causa transtornos aos moradores, comerciantes e ao trânsito na região. Os motoristas desavisados tomam um susto. Sabia que estava interditado aqui? Não sabia. Agora que eu vim ver aqui, já cheguei em cima aqui, agora eu vou ver o melhor caminho aqui para mim voltar lá para cima, para a Rua Vergueiro lá. A Companhia de Engenharia de Tráfego interditou esse trecho da Rua Dr. Siqueira Campos para os veículos. Os pedestres ainda passam por uma das calçadas. Do alto dá para ter a real noção do tamanho da cratera que se formou desde o fim de dezembro. A passagem de pedestres também tem sido usada por motociclistas que empurram as motos até chegar ao outro lado. Foi no Natal do ano passado que os moradores ganharam de presente este problemão. O buraco, que havia sido fechado pela prefeitura em setembro, reabriu e não parou mais de aumentar. A Defesa Civil interditou 9 casas. E vieram oferecer albergue, tipo assim, a última opção, né? Se quiserem, né? E a gente está nessa situação, a gente não sabe para onde a gente vai. Entendeu? Não aceitaram albergue. Não aceitaram albergue, nem deixamos fechar nossas casas, né? Porque a gente trabalha e mora aqui no centro. Todo mundo está se sentindo muito mal, ninguém dorme, todo mundo preocupado, que todo mundo tem vários casais que têm filhos, tiveram que tirar os filhos, porque como você dorme pensando que vai cair esse cimento todo na tua cabeça? A agência dos Correios está fechada. Não existe mais nenhum acesso para o local. A calçada é sustentada por vigas colocadas recentemente. Funcionários da prefeitura que estavam hoje no local não quiseram dar qualquer declaração. Este terreno da prefeitura fica ao lado da Rua Dr. Siqueira Campos. Aqui embaixo passa um rio que está canalizado. A prefeitura tem feito escavações para saber se há algum problema. O rio canalizado passaria embaixo das casas, que são muito antigas. O prazo para esse serviço é de até 6 meses. O solapamento fez despencar o movimento no comércio. Caiu uns 30%. As pessoas têm medo ao passar, né? Estão dando a volta por cima. E se demorar muito, ainda vai ficar pior quando voltar às aulas, né? Porque a passagem aqui é muito grande de estudante.
Motoristas da cidade de São Paulo receberam mais de 10 milhões de multas em 2013. Segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego, mais de 10 milhões de multas foram aplicadas na cidade de São Paulo no ano passado, um aumento de 2% em relação a 2012. Entre as infrações que mais provocaram multas estão excesso de velocidade, com mais de 3 milhões de autuações, desobediência ao rodízio, cerca de 2 milhões de registros, estacionamento em local proibido, quase 1 milhão de multas e transitar em faixas ou corredores de ônibus, cerca de 700 mil infrações. Venda de armas de brinquedo é proibida no estado de São Paulo. A norma passa a valer a partir de março, com o objetivo de evitar que esses objetos sejam usados por bandidos em roubos e assaltos. As pistolas de brinquedo, incluindo as coloridas e que pouco lembram uma arma de verdade, não poderão mais ser fabricadas ou vendidas no estado de São Paulo. A nova lei prevê multa de cerca de R$20 mil para quem desrespeitar a regra. O projeto é do deputado André do Prado, do PR, que usou como base um estudo do Instituto Sou da Paz sobre a presença de armas de brinquedo em crimes cometidos na capital paulista. O secretário da Segurança Pública, Fernando Grela Vieira, disse agora à tarde que os chamados rolezinhos não podem ser considerados crimes, mas sim fenômenos culturais. O secretário, no entanto, diz que a Polícia Militar irá agir em caso de quebra da ordem dentro dos shoppings. Fernando Grela Vieira disse ainda que os rolezinhos evidenciam a necessidade de o poder público investir em opções de lazer para jovens. No centro da discussão, os frequentadores dos shoppings. Eu acho isso muito feio, ridículo. Isso para mim é vândalos. Se esse grupo de pessoas vão ao shopping fazer uma visita ou, não sei, na educação, respeitando as pessoas, o lugar e não fazendo baderna, eu não vejo motivo para proibir. Primeiro, eu acho que os pais não deviam deixar que os filhos saíssem sem saber para onde vão. Segundo, eu ia ficar com muita preocupação, apesar deles dizerem que é um movimento que não vai gerar violência, é só para dar os rolés e paquerar e beijar. Então eu sairia do shopping, eu não ficaria tendo esse rolezinho no shopping, não. Eles não tem como eles saber, assim, não deixar eles entrar, que eu acho também que seria uma forma de preconceito da parte deles. A questão tomou proporções nacionais. Shoppings de todo o país, e não só de São Paulo, se preparam para encarar uma onda de rolezinhos. Há encontros agendados também em outras cidades, como Rio de Janeiro e Brasília. O assunto gera um grande debate na sociedade e chegou até a imprensa internacional. O jornal francês Le Parisien trouxe reportagens sobre os rolezinhos e cita que o governo brasileiro teme uma onda de protestos como a ocorrida em junho, que tomou conta das cidades brasileiras. Por aqui a polêmica cresceu e, se não era, agora começa a ganhar corpo de protesto. Os rolezinhos têm sido convocados pelas redes sociais desde dezembro passado. Reúnem centenas de jovens em centros comerciais e muitas vezes terminam em confusão. Alguns tiveram correria e furtos. No último sábado, a PM usou bombas de gás para dispersar um grupo no shopping Itaquera, na capital. No mesmo fim de semana, 3 shoppings conseguiram liminares para proibir os tais encontros. Quem insistisse poderia ser multado em R$10 mil. Mas a restrição provocou revolta. Os rolezinhos ganharam o apoio de quem entendeu a medida como preconceito a jovens da periferia. E como impedir? Como impedir? Difícil, né? A lei ela não priva o pessoal de entrar no shopping center, né? Eles podem entrar no shopping, que é o direito de ir e vir ao ambiente público. O que não pode é causar transtorno, brigar, desrespeitar os outros, enfim. Como impedir isso? Difícil, né? Vai de pessoa para pessoa, né? Na sua opinião? Na minha opinião, se não tem outro jeito, tem que proibir. E os moradores de Itaoca, no Alto Ribeira, interior de São Paulo, tentam retomar a rotina após um temporal devastar a cidade no início da semana. 12 pessoas morreram e 8 ainda estão desaparecidas. Uma forte chuva atingiu a cidade no domingo e fez com que o rio Palmital, que corta o município, subisse mais de 5 metros. Casas foram inundadas e pontes e estradas foram destruídas. Além disso, a cidade ficou sem luz nem água por várias horas. Segundo a prefeitura, a estimativa é que o município precise de R$13,5 milhões para reconstruir tudo o que foi levado pela enchente.
A chegada de uma frente fria associada a áreas de instabilidade diminui o forte calor e aumentam a possibilidade de chuva aqui na capital paulista. Vamos ver agora em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Áreas de instabilidade diminuem no sul do Brasil, mas aumentam no sudeste. O sol volta a brilhar no sul do Brasil, mas ainda são esperadas pancadas de chuva no leste da região. Já no sudeste, instabilidades associadas a uma frente fria aumentam a chuva em todos os estados e também no Mato Grosso do Sul. O tempo só fica seco no nordeste de Minas Gerais e no centro-norte do Espírito Santo. No norte e centro-oeste do país, o tempo continua igual, tempo abafado com pancadas de chuva que podem ser fortes, principalmente à tarde. E no Nordeste, predomínio de sol e chuva passageira, mas ocorrem pancadas de chuva entre o Maranhão e o Ceará. Máximas amanhã de 34 graus em Palmas, em Cuiabá e também em Vitória. Em São Paulo, a chegada de uma frente fria reforça áreas de instabilidade. No sul e centro-oeste paulistas, a nebulosidade aumenta e pode chover a qualquer hora. Máxima amanhã de 27 graus em Marília. No centro-norte, sol com chuva rápida à tarde. Máxima de 33 em Araraquara. E na faixa leste, o sol aparece pouco e pode chover a qualquer hora com risco de temporais. Na região de Campinas, essa chuva pode ser volumosa. Lá, a máxima chega aos 30 graus. Amanhã na capital, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a partir da tarde, máxima de 29 graus. Na sexta, período de céu nublado com chuva a qualquer hora, máxima também de 29. E no sábado, pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima de 28 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E o Brasil é o país que mais tem incidência de raios do mundo, com uma média de 58 milhões por ano. Só em São Paulo são 2 milhões de raios que caem no estado. E o número aumenta com o calor e a umidade. Na última segunda-feira, uma banhista morreu após ser atingida por uma descarga elétrica numa praia do Guarujá, litoral de São Paulo. E ao contrário do que se pensa, o perigo não está apenas nas áreas rurais ou em locais descampados. Os acidentes também acontecem nas cidades. São Paulo é a cidade da região sudeste mais atingida por raios. Só na noite de ontem foram 400 descargas elétricas, boa parte amparada pelos para-raios dos prédios. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, a incidência é maior na Zona Leste, em bairros como Penha, Itaquera, Vila Prudente, além das cidades da região do ABC. Na última década, 14 pessoas morreram na capital atingidas por raios, 248 em São Paulo, o estado do Brasil onde o fenômeno tem sido mais fatal. A quantidade de raios tem a ver com a localização geográfica, com o relevo e também com a urbanização. Tanto concreto junto acaba formando as chamadas ilhas de calor. Você tem o asfalto, o concreto, você tem o calor gerado por indústrias, automóveis, ônibus. O coordenador do Centro de Estudos em Descargas Atmosféricas da USP diz que a maior parte das mortes ocorre em áreas descampadas e durante atividades rurais, mas que também nas cidades é preciso se proteger durante uma tempestade. Buscar um abrigo. O que é um abrigo? É um local protegido contra raios, um local que tenha para-raios. Por exemplo, grandes construções, um shopping center, colégios, igrejas, prédios. O risco existe até dentro de casa. Se o raio cair sobre a rede elétrica ou perto dela, a corrente pode ser conduzida pelo fio até a tomada. Por isso, num dia de tempestade, a orientação é evitar qualquer contato com aparelhos elétricos. Geladeira, fogão, micro-ondas, secador de cabelos. Até tomando banho, a pessoa pode levar um choque. Pelo mesmo motivo, falar ao telefone também pode ser perigoso no caso de um aparelho com fio. No Brasil, na última década, 15% das mortes por raio aconteceram dentro de casa. Deve-se evitar também ficar em janelas ou perto de tomadas, torneiras, tubulações metálicas de modo geral. Essas são as principais recomendações. Na varanda também, porque a ideia é evitar ao máximo o risco de alguém ser atingido. Então, não fique na varanda também. E um forte temporal causou destruição em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.
Os ventos destelharam prédios e uma região da cidade ficou sem energia elétrica. Cerca de 100 moradores tiveram que deixar os imóveis. O temporal que passou pelo bairro de Morro Grande, em Caieiras, na segunda-feira, durou cerca de 1 hora. Foi o suficiente para destruir esta fábrica de materiais de plástico. Por aqui, parece que passou um furacão. A Defesa Civil interditou a rua ontem de manhã. Nesta tarde, funcionários da Electro trabalharam no restabelecimento da energia. 9 funcionários estavam no local na hora da chuva. Sidney é um deles. Quando o patrão saiu do escritório dele para dentro do galpão, onde percebeu a velocidade muito alta do exaustor, que estavam ultrapassando o limite, e chamou a gente todos para o escritório. Mas, porém, no momento, não deu tempo a gente chegar no escritório direito, já começou o desabamento do telhado. Sidney e o proprietário da fábrica estão esperando a autorização da Defesa Civil para tirar o que ainda sobrou. A gente está tentando ver a ação da pessoal da prefeitura para ver se a gente consegue restaurar alguma máquina que ficou inteira aí dentro. Há perigo na fábrica de desabamento de alguns pontos dela, como colunas principais e telhados. Em relação às pessoas, aos moradores, ainda não oferece um risco para eles, porque há um isolamento de pelo menos 12 metros entre a fábrica e as residências mais próximas. A rua aqui continua interditada. Todo esse entulho aqui que se vê pelo chão é resultado do desabamento desse paredão do galpão, que ainda está inclinado. Ali na frente ainda corre o risco de ceder. Até por isso, ninguém passa por aqui. E alguns moradores aqui da região dizem que o estrago foi ainda pior. Quando aquele telhado ali de cima começou a ceder, alguns daqueles exaustores também caíram, vieram parar aqui no meio da rua e aí foram arrastados por toda a chuva e a ventania. Os moradores dos 2 conjuntos afetados fizeram uma manifestação ontem. Eles pedem um laudo da Defesa Civil para acionar o seguro da Caixa Econômica Federal. Nas unidades mais altas, janelas quebraram. Telhas e calhas foram arrancadas. A gente vai dar uma olhadinha como é que está o apartamento da Gisele, que mora aqui no bloco D, último andar, né? Isso, D52. Vamos lá olhar como é que está a situação. Ela me contou que ainda hoje cedo ela estava tirando água aqui da sala, né? Tá tirando os móveis, porque molhou muita coisa? Molhou tudo, os quartos, os móveis do quarto já se acabaram, porque a água estava enchendo. Vão escoando água até o chão. Nesse caso aqui, o quarto está vindo por trás da parede do guarda-roupa. No conjunto ao lado, Adelaine não teve tempo nem de tirar os móveis. Eu juntei o que eu podia de roupa e, assim, desliguei todos os aparelhos e saí de casa. Não passou a noite aqui? Não. Faz 2 dias que eu não venho para casa para dormir. Moradores dos andares mais baixos também estão com medo de ficar em casa. Corremos risco de estar realmente tendo uma infiltração de água e, nesse meio tempo, a infiltração com a chuva também, que já está acarretando esses problemas, e ter um desmoronamento de terra e, nisso, ceder tudo. Eles estão aguardando agora um laudo, um relatório técnico da Defesa Civil, para que eles possam acionar a seguradora, a administração do condomínio para ressarcimento de danos. Em um e-mail enviado aos moradores, a Caixa Econômica Federal se responsabilizou pelo reparo dos apartamentos e pelo pagamento da taxa mensal de arrendamento para as famílias que terão que desocupar o local, mediante termo de vistoria da Defesa Civil. E voltamos a falar sobre a remoção dos barracos na região da Cracolândia. A repórter Sabrina Pires acompanha os trabalhos. Estela, caiu uma chuva forte aqui no centro de São Paulo, na Cracolândia, há pouco. Foi uma correria, todo mundo tentando achar um lugar para se esconder da chuva. Mas o que a gente percebe é que, inclusive, muita gente foi para barraco. Esses barracos não foram retirados todos, não. A polícia permanece aqui, dando retaguarda. Mas muita gente hoje teve uma oportunidade diferente de poder correr para um hotel. São 5 hotéis sociais. As pessoas que estão nos hotéis, elas precisam estar cadastradas junto à prefeitura, e para entrar, todos eles precisam de uma carteirinha que diz aqui, programa de braços abertos. Para subir, tem um controle rígido aqui em cada porta, e aí as pessoas, aí sim, podem ir para os quartos. Voltou a chover forte, o trabalho aqui de terminar com a favelinha continua amanhã aqui na Cracolândia, mas tudo muito tranquilo, mais um dia pacífico aqui na Cracolândia. Gabriel. Mais uma vez, obrigado, Sabrina.
Segundo o jornal The New York Times, a NSA teria instalado software em computadores sem acesso à internet para poder espionar máquinas não conectadas à rede. As informações foram baseadas em documentos vazados pelo ex-técnico da CIA, Edward Snowden. Ainda de acordo com a publicação, o software teria sido instalado em 100 mil computadores em todo o mundo e permitiria à Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos manter operações de vigilância nesses equipamentos. A tecnologia estaria em uso desde 2008 e se utilizaria de um canal secreto de ondas de rádio transmitidas de minúsculas placas de circuito e cartões USB. Teriam sido alvos deste programa de espionagem chamado de Quantum, redes militares da China, Rússia, além de computadores de aliados como Arábia Saudita, Índia e Paquistão. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E o São Paulo faz quinta-feira o último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Paulista e com um adversário top, né, Celso Cardoso? Simplesmente a seleção dos Estados Unidos, Estela, que está treinando no centro de treinamento do clube, que pode também ser a casa norte-americana durante o Mundial. Um jogo-treino apenas, mas importante na preparação são paulina. Depois do jogo-treino com Marília, quem imaginou um descanso ou uma atividade leve se enganou. Muricy Ramalho comandou um coletivo e cobrou bastante os jogadores no quesito marcação e também na troca rápida de passes. Em diversos momentos parou a atividade e sobrou até mesmo uma bronquinha para o Paulo Henrique Ganso. Está trabalhando mais o passe rápido, né, com 2 toques na bola, sem prender muito, e a chegada nossa dentro da área, né, para poder enganar o adversário e sempre chegar com mais homens dentro da área para fazer gols. Com Ademilson na vaga de Osvaldo, a preparação é para o jogo-treino desta quinta contra a seleção norte-americana. E com apenas uma contratação na temporada, Ganso discorda dos que falam que o tricolor larga atrás dos outros times considerados grandes na disputa do Paulistão. São Paulo tem uma excelente equipe, um excelente elenco. Isso a gente mostrou depois que o Muricy conseguiu achar uma forma de jogar, né, o esquema tático. Contundente, o camisa 8 e o goleiro Rogério Ceni terminaram o treino com uma atividade específica de finalizações. Ele estava tentando dificultar, né, jogando a bola com efeito, bola no alto, bate pronto para poder finalizar, né, e acertar o gol. Ele ajuda a gente também no que pode, com a experiência que tem. Eu vou só aproveitando e treinando muito para melhorar sempre, como eu falei, fazer os gols. Independente se vier ou não a seleção, eu vou estar trabalhando para o São Paulo, para mim. Se vier a seleção, para mim vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Se não vier, vou continuar lutando e correndo atrás dos títulos que eu quero conquistar aqui no São Paulo. Falando aí da seleção dos Estados Unidos, um planejamento perfeito, né? Vindo bem antes para depois voltar, né, Celso? Aclimatar. São Paulo pode ser escolhida, se bem que a primeira fase dos Estados Unidos é longe de São Paulo, né? São distâncias continentais. Os Estados Unidos vai jogar em Manaus, vai jogar em Natal, quer dizer, no norte e no nordeste do país. De qualquer forma, em termos de estrutura, talvez São Paulo seja a cidade que melhor realmente se adapta à rotina norte-americana. Os Estados Unidos estão concentrados com todo o aparato de segurança, a FBI. Nossa, para entrar no treino foi um sistema de segurança. Mas isso faz parte, porque os Estados Unidos, de certa forma, em qualquer lugar do mundo, podem ser alvo de ataques terroristas e tudo mais. Então você tem que realmente fazer todo um trabalho de prevenção, embora o Brasil não tenha essa cultura terrorista, né? Casos assim realmente não existam. Mas é bom ter a precaução. E já o Corinthians também se prepara para a estreia no Paulistão com o jogo-treino. Hoje a equipe atuou contra o Red Bull, venceu por 2-0, 2 gols de Paulo Guerreiro, mas sem o goleiro Cássio, submetido a uma cirurgia na mão. Abrimos o noticiário do Corinthians com uma notícia importante. O goleiro Cássio sofreu um trauma no 5º dedo da mão esquerda. Está fora da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, domingo, contra a Portuguesa, no Canindé. O jogador se recuperou de uma lesão muscular no ano passado na coxa direita, que o tirou dos gramados até o início desse ano e agora deve ficar parado por cerca de um mês. No jogo-treino de agora a pouco contra o Red Bull, Walter foi o titular do gol. Nas demais posições, a linha defensiva contou com Edenilson, Gil, Paulo André e Wendel. O meio de campo com Ralf, Guilherme, Danilo e Rodriguinho
a grande novidade de Mano Menezes. No ataque, Romarinho e Paulo Guerreiro. E a diretoria do Corinthians estipulou esta quinta-feira como prazo para definir a venda do lateral Edenilson ao Udinese da Itália. Nesta quarta-feira, o lateral Fagner realizou exames médicos, foi aprovado e é o novo reforço do clube para a temporada. Fica por empréstimo até dezembro deste ano, sem custos ao Corinthians. Outra confirmação, o volante Bruno Henrique, que defendeu a Portuguesa no ano passado. Jogadores que, inicialmente, devem brigar por uma posição na equipe do técnico Mano Menezes. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. O Corinthians tem feito contratações pontuais. O Fagner, que foi um jogador revelado pelo próprio Corinthians, passou pelo Vasco, está no futebol alemão Wolfsburg, já fez exames médicos, faltam só detalhes burocráticos para assinar com o Corinthians e para ser o titular, quem sabe, da lateral direita do Timão. E nesse clima de preparação, no Palmeiras, mais um reforço foi confirmado. No fim da tarde, o Verdão anunciou a contratação do meia Marquinhos Gabriel, que se destacou com a camisa do Bahia no último Brasileirão. Ele chega por empréstimo até o fim de 2014. Em Itu foi dia de entrevista do atacante Allan Kardec. Com um contrato até metade do ano, o palmeirense revelou que as conversas pela renovação de compromisso já começaram. O ano do centenário alviverde está prometendo. A diretoria se empenha em reforçar o time para 2014. Até o momento, foram 6 reforços e mais 2 podem chegar. Foram boas contratações, dentro ali do esperado. Era normal quando se encerrasse o ano que alguns jogadores sairiam e que alguns pudessem chegar. E esses que chegaram têm qualidade, tem jogadores novos, jogadores experientes, jogadores que vão somar muito para o nosso grupo. O palmeirense Kardec aproveitou para devolver o que disse na última terça-feira Paulo Guerreiro, do Corinthians, ao ser questionado se o Timão largava atrás do Palmeiras por não ter contratado tanto quanto o rival. Eu tenho essa convicção de que o Corinthians tem um time muito mais forte. Acho que nós temos qualidade para vencer também. Então, o que vai dizer isso são as partidas. Acho que não adianta nada eu chegar aqui e falar que minha equipe é a melhor ou não é a melhor e lá dentro de campo não corresponder. Eu acho que o trabalho tem que ser feito lá dentro e a nossa equipe tem que continuar com o espírito que teve ano passado, de pés no chão, espírito guerreiro, para que possa alcançar os objetivos lá dentro de campo. O contrato do atacante Allan Kardec se encerra no meio desta temporada e o jogador já demonstrou interesse em ficar no Palmeiras. Porque quando você se identifica com uma equipe, quando você se sente bem num lugar, você tem vontade de permanecer e comigo não é diferente. Aqui eu já conheço todo mundo, me adaptei super bem, me sinto à vontade em São Paulo, adoro a cidade, adoro o clube. Então é natural que eu queira permanecer por mais tempo. Enquanto isso, a equipe segue a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, que acontece já nesse final de semana contra o Linense no Pacaembu. Todos sabendo bem que nesse início a perna pesa um pouquinho até o pessoal entrar em forma. Acho que não estaremos no nosso melhor ainda. Eu acho que é um processo que pode levar aí 2 ou 3 partidas até os jogadores estarem mais soltos dentro de campo. Nós temos um período muito curto de adaptação. Então, se vier sentir um cansaço, é uma coisa natural, mas nós estaremos fazendo o melhor porque nós sabemos que já é o início das competições oficiais e nós temos que fazer de tudo para vencê-las. E no Rio de Janeiro, o Flamengo também segue se reforçando para a temporada. O Flamengo tem uma Libertadores pela frente, prioridade no clube neste primeiro semestre. Precisa mesmo se reforçar. Depois de apresentar o meio-campista Elano, no começo da semana, hoje foi a vez do atacante Alexandro. Depois de passagens pelo Vasco da Gama e Atlético Mineiro, o centroavante Alexandro vestiu hoje a camisa do Flamengo e prometeu muitos gols, garra e dedicação. Espero que realmente o Alec Gol possa fazer muitos gols, que possa levar muita alegria à nação rubro-negra. Realmente, confesso, estou muito feliz, não é? Quem me conhece há muito tempo sabe, não sou de falar assim, de querer puxar para um lado, puxar para o outro, eu não sou. Falo sempre a verdade, mas realmente é uma das vezes que eu estou mais feliz assim em vestir uma camisa de um grande clube. O jogador falou também sobre a disputa que terá com o Hernani pelo comando do ataque rubro-negro. Espero que ele fique, até porque é um grande jogador, a gente vai precisar... numa competição tão difícil como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, a gente precisa de um grupo forte
e ele é um atacante, ele é um matador, já mostrou isso, então... Antes que vocês perguntem se eu quero que ele saia, eu quero que ele fique, eu quero que ele fique. Aos 32 anos, o atleta assinou um contrato de 2 anos com o Flamengo. E agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aos poucos vão se definindo os confrontos das oitavas de final, né, Celso? Hoje se classificaram Fluminense, Ferroviária, São Carlos, Paraná e América Mineiro. Logo mais às 9 da noite, o Corinthians briga por uma vaga contra o Juventude. Ontem, dos grandes São Paulo, só o São Paulo e o Santos se deram bem. O Verdinho está fora da Copinha. Ontem, o Alviverde chegou a ficar 2 vezes na frente do placar contra o Flamengo de Guarulhos, mas tomou a virada para 4-2. No finzinho, o atacante Eric ainda virou bonito e descontou, mas já era tarde. Final, Palmeiras eliminado 3, Flamengo de Guarulhos 4. Em Barueri, parecia jogo de ataque contra a defesa no duelo entre São Paulo e o Nacional da capital. Não, dá só uma olhada. Em menos de 32 minutos já estava 3-0 para o tricolor. Os 3 gols tendo saído de jogadas de escanteio. As cabeçadas certeiras foram de Evandro por 2 vezes e de Lucas. Para variar um pouco, o tricolor decidiu dessa vez marcar por baixo. Grande jogada de Leonardo Prado e conclusão perfeita de Bosquilha. O Nacional descontou com Bruno Mota de cabeça. Mas ainda na primeira etapa, o garoto Evandro fechou a conta, fazendo o 3º dele na partida. Final, São Paulo 5-1. Outro grande a se classificar foi o Santos, que nem deu bola para o bom time japonês do Kashiwa Reysol. 4-0 para cima dos nipônicos, gols de Stefano Yuri, Serginho, Jorge Eduardo e Daniel Guedes. Já a Luzinha não tem mais chances na Copinha. Ontem perdeu por 2-0 para o Grêmio Osasco e está fora da competição. Por hoje é só, Estela. Muito obrigada, Celso. Boa noite, boa noite. É com você, Gabriel. Em conferência no Kuwait, governos de vários países se comprometem a doar mais de 2 bilhões de dólares para vítimas da guerra civil na Síria. O anúncio do valor foi feito pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Apesar do montante, o valor ficou bem abaixo do esperado pela ONU, que era de 6 bilhões e meio de dólares. A organização precisa do dinheiro para ajudar as vítimas que ainda estão no país e os milhares de refugiados espalhados pelo mundo. O Brasil vai contribuir com 300 mil dólares. Enquanto isso, na Síria, o presidente do país, Bashar al-Assad, se encontrou com o ministro de Relações Exteriores do Irã para discutir o terrorismo na região. No Egito, continua a votação no segundo dia de referendo que pretende aprovar nova constituição do país. O exército egípcio fechou a Praça Tahrir após rumores de que a Irmandade Muçulmana realizaria um protesto no local. Caso aprovada, a nova constituição irá substituir a legislação de 2012, escrita por partidos islamitas. Banco Mundial prevê que Brasil deve crescer 2,4% este ano, abaixo da média global, que tem expansão prevista de 3,2%. A instituição internacional vê a economia brasileira se recuperando nos próximos 2 anos, puxada pela expansão das exportações e investimentos públicos para a Copa do Mundo e a Olimpíada. Em 2015, segundo o Banco Mundial, o PIB brasileiro deve crescer 2,7% e em 2016, 3,7%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O preço da gasolina e do diesel deve aumentar de novo até metade desse ano. Isso é, o preço cobrado pela Petrobras deve aumentar, pois o preço nos postos é livre. Esse aumento estaria previsto no acordo fechado no final do ano passado entre a empresa e o governo, segundo notícia publicada hoje no jornal Folha de São Paulo. Depois de uma longa novela, os combustíveis foram reajustados no final de novembro do ano passado. Numa conversa com o pessoal do governo, a gente ouviu que pelo menos um reajuste deve sair ainda este ano. A ideia seria fazer mesmo o aumento pela metade do ano, mas nada ainda está certo. Não se sabe nem de quanto nem quando seria o reajuste. O governo está controlando o preço da gasolina por causa da inflação, que anda relativamente alta pela casa dos 6%. Um reajuste mais forte dos combustíveis poderia jogar a inflação para lá de 6,5%, acima do limite da meta oficial.
o que aumentaria as críticas contra a política econômica do governo e tende a pegar mal no eleitorado também, é claro. Para piorar, mais inflação pode fazer o Banco Central aumentar ainda mais os juros, como já vai fazer hoje outra vez. Juros mais altos fazem a economia andar mais devagar. Como a gente acabou de ver, a economia brasileira já vai crescer abaixo da média mundial. Por que é preciso aumentar o preço da gasolina? Porque o combustível está mais barato que no mercado internacional. Isso causa ainda mais prejuízo para a Petrobras, porque a empresa é obrigada a importar gasolina, pois o país não produz o suficiente. A Petrobras, portanto, compra caro e vende barato. Com prejuízo, tende a ter mais dificuldade para investir e aumentar a produção de petróleo e combustíveis no Brasil. Ou seja, o que entra por uma porta sai pela outra. Controle de preço de um lado sempre acaba estourando em outro lado. Não existe almoço de graça. Enfim, a gente pode dizer que para muita gente a gasolina ou os combustíveis em geral parecem muito caros, dado o tamanho dos congestionamentos, quer dizer, não parecem muito caros, dado o tamanho do congestionamento nas ruas e estradas, para nem falar do grande consumo de carros no Brasil. Boa noite. Cardeal brasileiro Dom Odilo Scherer deixa grupo que fiscaliza o Banco do Vaticano. O Papa Francisco anunciou hoje uma reorganização na instituição financeira envolvida por anos em escândalos de lavagem de dinheiro. O pontífice tirou 4 dos 5 cardeais que compõem um conselho de supervisão. E apenas um cardeal, o francês Jean-Louis Torrent, continuará fazendo parte da comissão de cardeais que monitora as contas e aprova as estratégias do banco. Além do brasileiro, foram destituídos o ex-secretário italiano Tarcísio Bertoni, braço direito de Bento XVI, o italiano Domenico Calgano e o indiano Telesfore Topo. Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, foi um dos cotados a Papa. E a seguir, terceiro dia de protestos violentos na Tailândia. E o terrorismo no Iraque. Série de atentados deixa mais de 70 mortos. Voltaremos em 30 segundos logo após um rápido intervalo. Até já! O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, vai receber mais de R$14 mil em diárias para realizar 2 palestras na Europa. O valor será pago pelo Supremo Tribunal Federal, já que ele estará em missão oficial abordando temas ligados ao funcionamento das instituições brasileiras. Para proferir as palestras, o ministro vai interromper suas férias entre os dias 20 e 30 de janeiro. Nos dias entre as palestras, Barbosa se reunirá com autoridades da União Europeia. A agenda desses encontros deverá ser divulgada em breve. Segundo a assessoria do STF, todos os ministros podem interromper o período de descanso durante o recesso do Judiciário. Ainda de acordo com o Supremo, as passagens aéreas serão pagas pelas instituições onde ocorrerão as palestras. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Sensível à reação das entidades representativas do Ministério Público contra a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu o Ministério Público de investigar denúncias de crimes eleitorais nas eleições desse ano, a Procuradoria-Geral da República pede ao TSE que volte atrás. Para falar sobre o significado da perda de autonomia do Ministério Público nas eleições, hoje recebemos André de Carvalho Ramos, que é procurador regional eleitoral em São Paulo e também professor de Direito Internacional e de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, doutor André, por estar conosco. Eu quero começar, assim, como é que o senhor entendeu essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral que estabelece limites para a atuação do Ministério Público, principalmente agora, nesse ano eleitoral? Boa noite, Maria Lídia. Quero cumprimentá-la, cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Foi uma resolução que pegou a todos de surpresa, porque as resoluções anteriores desse mesmo tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, não haviam sequer mencionado essa restrição. E justamente depois, de tudo que nós passamos no ano de 2013, com a tentativa de uma proposta de emenda constitucional para eliminar o poder de investigação do Ministério Público. Aquela PEC 37. A famosa PEC 37, a chamada PEC da impunidade. Entendíamos que essa fase de busca de restrição, de diminuição da atuação do Ministério Público já havia passado.
mas estamos também extremamente otimistas com a possibilidade de revisão dessa resolução agora em fevereiro. Bom, mas mesmo otimistas, né, tanto essas entidades representativas do Ministério Público como a própria Procuradoria-Geral da União já sinalizaram que, se não houver uma revisão nessa resolução, vão até o Supremo Tribunal Federal para resolver essa parada. Agora entra outra indagação, né? O que explica lá no TSE dos 7 ministros, só o Marco Aurélio de Mello foi contra essa resolução? Isso causa estranheza? Bom, Maria Lídia, temos que explicar também ao nosso espectador que o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem um papel de administrar as eleições. Então, essas resoluções, elas não se destinam tão somente à gestão, vamos chamar assim, da investigação dos chamados crimes eleitorais. Há resoluções que vão, por exemplo, atuar na divisão de tempo na televisão, na chamada propaganda gratuita. Há, inclusive, aquelas que são extremamente administrativas, né? Do tipo, qual vai ser o software que o político deve utilizar. Então, eu entendo que há também da parte do colegiado do Tribunal Superior Eleitoral uma sensação que essas resoluções que já existiam no passado, elas vão ser quase que, né, vamos chamar assim, repetidas nas eleições de 2014. E eu, então, reputo que talvez não havia, então, muito claro para o colegiado que essa alteração teria esse impacto, que é um impacto que nós entendemos da Procuradoria Regional Eleitoral, um impacto muito negativo, especialmente para o eleitor, porque o direito eleitoral, ele serve, no fundo, para assegurar igualdade, né? Todos os competidores, eles têm, né, uma sensação que estão competindo com as mesmas regras, que aí a melhor proposta vencerá, e também liberdade, né? O eleitor vai livremente escolher aquele que entende melhor. E, com isso, o papel do Ministério Público é justamente assegurar a igualdade e liberdade. Reduzir a atuação do Ministério Público gera, claro, um impacto, uma insegurança ao eleitor. Bom, eu acho que o senhor foi muito gentil lá com o tribunal quando o senhor minimiza o fato dos 6 entenderem que essa limitação cabe ainda depois de toda aquela celeuma da PEC 37. Mas, de qualquer forma, outros procuradores têm feito comentários de que existe por trás aí um cunho político. Primeiro, a origem da resolução no ministro Dias Toffoli, que é uma pessoa que foi muito ligada ao PT. E há quem entenda, e isso está sendo muito comentado, como uma espécie de retaliação pela atuação do Ministério Público no caso do mensalão, do chamado mensalão. O senhor admite essa possibilidade, que exista aí um cunho político, eleitoral, partidário para segurar a ação do Ministério Público? Com sinceridade, não vejo. Eu entendo que o que existe, claro, é uma tentativa que essa resolução, mostra um pouco, de não compreender o papel do Ministério Público. Estou no Ministério Público, Maria Lídia, há 17 anos e o Ministério Público que eu abracei é um Ministério Público que tem como ideal a defesa da Constituição, a defesa da lei e a defesa da sociedade. Ou seja, as nossas ações não têm, né, vamos chamar assim, um caráter dirigido a A, a B ou a C. Então, eu entendo que essa discussão sobre o papel do Ministério Público é bom que exista, justamente para, primeiro, despessoalizar, não existe um ataque a fulano ou ciclano. E também deve gerar da sociedade também a sensação que o Ministério Público merece ser protegido pela sociedade. Essa resolução, de alguma forma, atinge a Constituição? O Ministério Público tem garantido pela Constituição o seu poder de investigação? Maria Lídia, essa nossa Constituição, que completou ano passado 25 anos, é uma Constituição que foi inovadora em vários aspectos e foi inovadora quando deu esse perfil novo que nós chamamos ao Ministério Público, que gerou até um atrativo, uma geração de jovens formados na faculdade de prestar o concurso do Ministério Público. E essa Constituição, por exemplo, estabeleceu, olha que interessante, entre os poderes do Ministério Público expressamente o poder de requisitar inquérito policial e, de maneira geral, o poder de investigar os crimes para que
possa o Ministério Público, então, de maneira independente, sem depender de ninguém, possa avaliar a situação e, eventualmente, processar aquele que violou a lei eleitoral. Doutor André, é interessante, investigador, né? Toda vez que a gente lê um livro aí, policial e tal, e diz que existe aquela clássica pergunta, a quem interessa? Então, a quem interessa? Quem se beneficia com uma resolução dessa, que cerceia o poder de investigação do Ministério Público exatamente em crimes eleitorais? Crimes eleitorais, depois da lei Ficha Limpa, já ficou claro que é algo que horroriza o eleitor, o cidadão. Maria Lídia, especialmente quando se vê que essa função do direito eleitoral é justamente assegurar igualdade, liberdade e transparência. O próprio regime democrático, ele pode ser abalado se o sistema eleitoral não funciona a contento. O papel do Ministério Público Eleitoral, o papel da Justiça Eleitoral é zelar pelas regras do jogo. Hoje no Brasil, eu diria que nós temos uma dificuldade muito grande de investigar esses crimes eleitorais. Caixa 2, corrupção eleitoral, Maria Lídia, a minha experiência, eu atuo com exclusividade na área eleitoral, são condutas que são camufladas, são opacas. Então, imagine, né, que alguém que quer corromper, quer usar o poder econômico, muitas vezes esse dinheiro, ele já vem do Caixa 2 e continua invisível. Por isso eu diria, aquele que quer contar com abuso de poder econômico, quer contar com abuso da máquina, esse é o maior interessado em restringir a investigação. Por isso eu digo, o interesse não é só do eleitor, do Ministério Público em mudar essa resolução. É inclusive do próprio político. Por quê? Porque aquele político pode ser também prejudicado por essas práticas ilícitas do seu adversário. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Estela. Na Nigéria, explosão de carro-bomba deixa pelo menos 29 mortos. A explosão aconteceu próximo ao escritório da TV estatal do país, na cidade de Maiduguri, local onde acontece uma insurgência islâmica. A bomba estava em um táxi. Ninguém assumiu o ataque, mas autoridades responsabilizam a organização radical islâmica Boko Haram. Na Tailândia, terceiro dia de paralisação em Bangkok deixa pelo menos 2 feridos. Um homem e uma mulher foram atingidos em um tiroteio durante uma manifestação anti-governo. Este é o terceiro dia da paralisação que tenta forçar a renúncia da primeira-ministra do país, Yingluck Shinawatra. Hoje, a premier se reuniu com ministros e decidiu manter a data das eleições legislativas para 2 de fevereiro. Vice-presidente da Guatemala, Roxane Baldete, atingida com farinha durante evento. 4 pessoas foram presas pelo envolvimento no ataque. Após o incidente, a vice-presidente foi levada para o hospital, mas passa bem. No Iraque, série de ataques mata pelo menos 73 pessoas. O local mais atingido pelos atentados foi a capital do país, Bagdá. Diante da onda de violência, o primeiro-ministro do país pediu o apoio da comunidade internacional numa luta contra a rede terrorista Al-Qaeda, principal suspeita de orquestrar os ataques. Na Índia, a turista dinamarquesa é vítima de estupro coletivo. A mulher de 51 anos afirmou que foi agredida, roubada e estuprada por um grupo de 8 homens no centro de Nova Delhi. Ela teria se aproximado deles para pedir informações. A polícia investiga o caso. No Quênia, começa o julgamento de matança em shopping de Nairobi. Os 4 suspeitos são acusados de ter dado apoio ao grupo terrorista somali que invadiu o shopping Westgate, atirando indiscriminadamente contra os clientes em setembro. 67 pessoas morreram. Os acusados se declaram inocentes. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Retirada de barracos da Cracolândia está no fim. Dezenas de usuários de drogas já ocupam hotéis. Secretário da Segurança afirma que rolezinho não é crime, que a PM agirá se houver quebra da ordem. Enorme buraco no bairro da Liberdade causa transtornos aos moradores e comerciantes da região. Em Caieiras, na Grande São Paulo, forte temporal provoca destruição. Aumenta o número de raios na capital. Só na noite de ontem foram 400. Dom Odilo Scherer, cardeal de São Paulo, é afastado de comissão que monitora o Banco do Vaticano. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias, logo mais o Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã.
Hoje, 10h20 da noite, no Todo Seu, Zé Armando Vanucci traz as notícias dos bastidores do mundo da televisão.